Boa noite, tudo Boa bem? noite. Como vai? Possivelmente teve algum delayzinho aí, mas chegou. Sim, provavelmente, eu acho que eu enviei a solicitação se eu não tinha entrado ainda. É, Então, foi isso. Bem-vindo ao nosso ambiente virtual da Matra 5, a nossa live. Muito obrigada pela aceitação do nosso convite, né? E por estar aqui conosco. Boa noite a todos. Aqui eu não tenho muita familiaridade com os colegas que estão entrando, eu não tenho muita familiaridade com essas tecnologias, e então eu, né, já fico assim, eu não costumo operar lá muito. não, tranquilo. Eu já estou vendo muita gente boa entrando aqui na live. O meu discente do curso de Direito, Rafael, foi lá meu aluno em Fameca Massari. Foi uma das poucas oportunidades que eu ensinei Direito do Trabalho, foi lá na Fameca, no início da carreira de professor ainda. Depois eu trilhei mais para a área civilista, mas também sempre tive como fonte de inspiração o Rodolfo Pamplona, né, que foi meu professor do mestrado e é uma referência para mim enquanto professor, magistrado. Agora aqui na UNEB conheço o professor Guilherme. Então, assim, excelentes referências da magistratura trabalhista que sempre permearam minha vida acadêmica também. Então, Estou vendo o professor, professor Jerônimo aqui, também está online, Suíca. Grande abraço a todos aí que estão nos acompanhando já nessa live. pronto, boas-vindas a todas, a todos que já ingressaram, que estão ingressando, colegas também da Matra 5, visitantes, advogados, alunos do professor, alunas, sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Vamos então começar e eu gostaria de apresentá-lo, né, professor? Ah, por E favor. também me apresentar, né, para aquelas pessoas que não me conhecem. Eu sou Manuela Hermes, sou magistrada do TRT5, estou na vice-presidência da Matra 5 e gostaria de apresentar aqui também o professor Marcelo, que tem um currículo muito vasto, né, professor? Se eu apresentar o senhor, todo o seu currículo, nós vamos ficar a live toda aqui. Eu lembro o currículo do senhor, então eu vou sintetizar aqui. Pode sintetizar. Professor e doutor Marcelo Pinto da Silva, doutorando em jurisdição constitucional e novos direito, né? Da UFBA, pela Isso. UFBA, mestre em Direito pela UFBA, pró-reitor de ações afirmativas da UNEB e advogado. Bem-vindo, professor e doutor Marcelo e professor, como o senhor desejar. Fique à vontade. Pode ser só Marcelo mesmo, estamos entre amigos. Vamos lá para esse Então, bate-papo, né? professor, né, apresentar aqui o tema, né, da noite de hoje e lembrar que essa live é uma live que foi organizada pela Comissão de Igualdade, que é uma comissão que foi instituída no âmbito da Matra 5. E essa live é a primeira do ciclo de 2 deste mês, em que nós vamos fazer em homenagem ao Novembro Negro, a esse mês em que nós nos voltamos a enaltecer, né? A cultura da diáspora, nós da diáspora, né? Então, claro que são temas que nós tratamos durante todo o ano, mas que esta live e a live do dia 24 de novembro, que já ficam todos convidadas e convidados, é uma organização da Comissão de Igualdade da Matra 5. Bom, o nosso tema de hoje é sobre aspectos da discriminação nas relações de trabalho, que nós conversamos, né, doutor Marcelo? É um tema que é um tema muito relevante, é por isso que nós o convidamos, sabemos, né,
que o senhor tem além de um currículo, é um estudioso dessas questões, e nós temos no nosso país, né, no Brasil, um dos países que estão dentre aqueles que são mais desiguais no mundo, né? Eu lembro porque nós estudamos e tivemos também, né, a visita aqui na Bahia, no nosso tribunal online, em palestras, e estudamos o professor Adilson Moreira, que ele fala, né, que embora o constitucionalismo moderno tenha nascido sob o signo da universalidade, né, trazendo a ideia de que todos os indivíduos são sujeitos de direito, e que, apesar disso, ter contribuído muito, né, para a humanidade, ele fala que a gente não pode ignorar também que as sociedades são atravessadas por essas hierarquias que ele fala, hierarquias de poder, né? Essas hierarquias de poder em face da raça, do sexo, né? Social. E por conta disso, por força disso, da presença desses sistemas que ele fala de dominação, que são absolutamente contrários à democracia, é que surge toda uma legislação protetiva para assegurar, né, esses direitos e essa proteção desses grupos minoritários, né? Porque para a tentativa de diminuir, que ele fala, as disparidades e desigualdades que impactam nesses grupos minoritários. Então, nós vamos tratar disso, né? Dessas desigualdades, como, né, como isso afeta esses grupos. Sobretudo, hoje a gente vai falar sobre a raça, né? Hoje a gente vai falar sobre, especificamente, sobre a população negra. Então, o senhor fica à vontade para nos brindar com conhecimento. Tá bom, obrigado pela apresentação, pelo carinho, pela introdução. Vamos lá. O tema é discriminação nas relações de trabalho, né? E o enfoque vai ser a questão das discriminações, principalmente de conteúdo de cunho racial. A gente sabe que no dicionário a palavra discriminar significa distinguir, discernir, diferenciar, mas não no sentido necessariamente segregador. Mas que existe esse segundo conceito também, né? Que discriminar pode ser no sentido de um efeito separar, segregar, né? De marginalizar algo. É o sentido mais comum, inclusive, que é utilizada a palavra discriminação para acepção de quando uma pessoa ou um grupo, né, promove de alguma forma a separação ou adota atitudes baseadas em ideias preconcebidas em relação a alguém ou em relação a algum grupo, e cria sobre essas ideias preconcebidas uma noção de inferiorização do outro, marginalizando-o. E isso pode ocorrer em razão da raça, do gênero, da orientação sexual, da nacionalidade. Quantas vezes nós brasileiros, quando saímos do Brasil, né, principalmente ditos aos países de primeiro mundo, somos de alguma forma, sofremos discriminação. Pode ser em relação à religião, à condição econômica, diversos aspectos, tá? Agora, assim, se a gente for pensar sobre a questão racial, ela é um dos problemas mais graves, talvez, estruturais do Brasil, tanto no plano econômico quanto no plano social. Porque ela é tão enraizada desde a estrutura, desde o processo de formação do próprio país, que ela acabou atingindo todas as áreas, né? E hoje a gente vê uma crise terrível na segurança pública, por exemplo, e que passa necessariamente por esse debate da questão racial. Ou seja, a discriminação só vai existir, na verdade, nas relações de trabalho, em qualquer relação de trabalho, de emprego, seja ela emprego formal, ou seja ela uma relação de trabalho informal, autônoma ou voluntária, ela só vai existir porque a discriminação racial ela é como se fosse quase um ingrediente principal da nação brasileira. Ela existe ali desde que se entende o que é Brasil, existe algum tipo de discriminação e de separação, inicialmente com os indígenas, depois com os negros. Então, ela está na nossa estrutura, por isso que a gente diz que o modelo de discriminação que se opera no Brasil ela é estrutural, porque ela participa de todas as cadeias e fases da sociedade brasileira.
Ela é institucional, porque ela muitas vezes é produzida pelo próprio Estado na geração de leis e normas e de ações, inclusive, que fomentam e criam mais racismos. E ela é cultural, porque a população brasileira foi educada a pensar de uma forma racista. Isso não se aplica só ao racismo, isso também se aplica a outras situações, talvez com menor força ou com menos efeito por atingir um quantitativo menor de pessoas. Mas, por exemplo, se a gente for pensar, por exemplo, na questão da misoginia ou da discriminação em relação à mulher, as mulheres no Brasil são maioria, mesmo assim sofrem algum tipo de discriminação, inclusive no ambiente de trabalho. Nós sabemos que existe uma lógica natural que é, normalmente, quando se tem mais escolaridade, se ganha em média mais. E no Brasil, hoje, a gente tem dados para sedimentar que as mulheres possuem uma média escolar maior e, mesmo assim, estão mais presentes em subempregos, ou quando o mesmo exercício de empregos, em geral, de cunho igual ao exercício de um homem, ganham, em média, quase 30% a menos. Excluídas questões de concurso público, que aí, é lógico, existe uma paridade em razão da edital. A gente está falando aqui de iniciativa privada. Mas, então, são esses três aspectos que são muito relevantes: o aspecto estrutural, institucional e cultural. E eu queria falar um pouquinho, né, de cada um deles, para que as pessoas pudessem acompanhar a nossa live aqui, pudessem entender um pouquinho também com a gente, ou debater, ou discutir, ou trazer outras propostas. O senhor quer se... Então, então, vou lá, né? No aspecto estrutural, a gente vai pensar o seguinte: olha, o modelo econômico que foi implantado no Brasil desde seu início foi um modelo voltado para o mercado externo, para atender às necessidades da Europa, ou seja, plantação, extrativismo de pau-brasil, depois extração de açúcar, né, através das plantações de cana-de-açúcar, e depois a extração de minérios e de outras riquezas naturais. Então, pense-se que o modelo econômico nunca foi pensado exatamente para o país, mas para atender às necessidades econômicas externas, né? E dentro de um modelo de mão de obra escrava. E quem sedimentou, fundamentalmente, por quase 400 anos, esse modelo de mão de obra escrava foi a população negra. Então, consequentemente, foi uma população que ficou alijada de direitos trabalhistas em geral, principalmente de remuneração, dentre outros direitos mínimos fundamentais que deveriam possuir por serem pessoas, assim como ficaram muitos anos após a abolição, também alijadas da vida econômica, da vida educacional, do sistema de saúde, do sistema de previdência, de uma série de questões. Então, isso gerou, de uma certa forma, um empurrão, vamos dizer assim, de toda a camada da população negra para as classes mais pobres. E o Brasil é um país tido eminentemente como pobre, porque 66% das famílias no Brasil ganham menos de R$2.000, aproximadamente. Esses índices não são tão recentes, mas, inclusive, as pesquisas mais recentes mostram que, mesmo ganhando mais, o poder de compra tem diminuído nos últimos anos. Então, assim, apenas 1% da população brasileira detém toda a riqueza, ao ponto de ganhar 33,7 vezes mais que 50% da população. E boa parte desses 50% da população mais pobre, para não dizer praticamente todos, são negros. Então, só por aí você já começa a gerar uma série de problemas nas dificuldades de acesso a diversos direitos fundamentais básicos e que vai implicar em outras situações. Ou seja, há uma questão econômica e social que ajuda a fomentar o próprio racismo. Não é só a questão econômica, porque mesmo você estando, enquanto pessoa negra, nesse 1% da população que detém mais riqueza, você vai sofrer algum tipo de racismo e de preconceito, inclusive nas relações de trabalho. Tá? Mas essa questão do critério econômico é muito importante para a gente entender também a questão de onde estão lá na frente as alocações de trabalhos, né, para cada realidade, para cada tipo de raça e etnia, e para cada tipo de remuneração, ou seja, para entender quem está mais vulnerável, na verdade, a sofrer algum tipo de discriminação e por quê. Então, se a gente vai continuar nessa lógica da distribuição de renda, a gente vai chegar a uma conclusão assim que qual é o problema da distribuição da riqueza no Brasil, ter muitos pobres e poucos ricos? Não é só esse o problema. O problema é que
Se a gente pega quase toda a riqueza, 84% da riqueza está na mão da população branca, que é menoritária. E apenas 14% da riqueza está na mão da população negra, que é majoritária. Então, isso aí gera uma desigualdade que vai, de certa forma, alocar, né, vamos dizer assim, as pessoas negras para os postos de trabalho ditos como de menos valor, ou seja, ditos aqueles postos de trabalho que estão mais associados ao exercício da atividade física em si e não do intelecto, porque, notadamente, essa população também é a população que tem menos acesso à educação, até porque a educação é um fator necessário de renda. Então, uma pessoa que é sem instrução, ela ganha em média aproximadamente R$1.000. Uma pessoa com nível superior completo ganha em média R$5.000. Então, há uma diferença mais de 5 vezes a diferença, quase 6 vezes. Então, a partir do momento em que essas pessoas vão ser alocadas em serviços braçais, muito similares àqueles serviços que eram realizados pelo povo escravo, né? Ou seja, serviços de construção civil, de limpeza, os serviços domésticos, os serviços da agricultura. Mesmo quando você traz para uma industrialização, você vai acabar alocando essa população nos chamados serviços de chão de fábrica. Ou seja, aqui é o operador de processo, é o técnico, né? Ou seja, os cargos de gerência, de chefia, eles notadamente acabam sendo, de alguma forma, reservados às pessoas brancas. Aí você me pergunta, mas será que não é porque existem poucos negros engenheiros ou poucos... Não é só isso. Eu falo que eu fui experiência viva disso. Eu trabalhei na indústria. E eu digo a você que eu me entendi como um homem negro e vítima de racismo pela primeira vez aos 27 anos. E aí, depois disso, de um fato que aconteceu na empresa que eu trabalhava, é que me fez remontar tudo o que tinha acontecido na minha vida antes, diversos processos em que eu tinha sido vítima de racismo e que eu simplesmente não tinha percebido. Porque também não é um tema tão discutido naquela época, né? Não que eu seja tão velho assim, mas assim, 20 anos para cá, muita coisa mudou. Então, se uma pessoa volta no tempo, há 20 anos atrás, eu digo assim, um jovem hoje que tem 16 anos, se ele nascesse na década de 80, ele teria um choque de realidade totalmente absurdo, né? Porque a velocidade com que as coisas mudaram foi muito grande. Então, eu participei de processos seletivos nessa empresa, já depois de formado em Direito, já depois com MBA de Negócios, já com proficiência em inglês, e sempre era escanteado das seleções, eu sequer era convidado para as entrevistas. E em uma determinada vez que eu fui convidado para uma entrevista, eu senti que havia uma sabotagem na entrevista. Então, era sempre perguntas capciosas, perguntas que queriam sempre me diminuir de alguma forma, de até duvidar se eu tinha aqueles diplomas que estavam ali no currículo. Mas você trabalhando aqui, como é que você fez tudo isso, né? Então, assim, eram perguntas de forma que me constrangeram bastante. E ainda assim eu não me atentei que era uma questão racial. Apenas depois um colega que trabalhava lá, que era do movimento negro na época, que me puxou assim, no sistema da empresa depois e mostrou todas as pessoas que tinham sido contratadas para todas essas vagas que eu tinha pleiteado eram pessoas brancas. E ele dizia, perceba que todas essas vagas de analistas comerciais, de analistas de mercados, são pessoas que lidam com o público externo da empresa. E existe um padrão de beleza, um padrão de ideia de quem é o gestor, de quem é o MBA da empresa. E quando alguém vai para este lugar para negociar e vai para um restaurante luxuoso, ela não espera chegar lá e encontrar o representante de uma grande multinacional brasileira, um negro. Ela espera encontrar um branco. E eu aprendi isso também recentemente lá no CEPAIA, né, que é um centro que eu dirigi aqui dentro da UNEB, de estudo dos povos afro-indígenas-americanos, com a professora Ana Célia da Silva, que é uma estudiosa, que ela fez uma tese de doutorado que ela comprova que o racismo está presente desde os livros infantis que vão para as nossas crianças. E hoje eu postei um vídeo no meu feed do Instagram mostrando isso, como as crianças identificam-se com as bonecas brancas, mesmo elas sendo negras. Então, assim,
E ela fala, Marcelo, se a gente fecha os olhos e a gente começa a imaginar pessoas em cargos de poder, se eu começo a pensar em magistrado, se eu começo a pensar em um senador, se eu começo a pensar em um empresário de uma multinacional, se eu começo a pensar até mesmo em líderes religiosos, se eu falo assim, excluindo a ideia do candomblé, se eu falo líderes religiosos, as pessoas normalmente vão pensar em um homem branco. Se elas fecharem seus olhos de forma pura e destituída dessa forma de pensar, como nós estamos aqui discutindo aqui agora, a imagem que virá automaticamente, primordialmente, será de pessoas brancas e preferencialmente homens. Professor, Então, é um processo que não é só, vamos dizer assim, econômico, né? Nós fomos estruturados a raciocinar de que essas pessoas são as pessoas que detêm o poder e que são as pessoas que, de alguma forma, merecem dignidade. Aí facilita o quê? Se o negro ele é coisa, ele é mero instrumento de trabalho, ele ainda é o escravo, é mais fácil discriminá-lo, é mais fácil atuar contra ele, é mais fácil ser irrelevante em relação a ele. Então, perceba, quando morre uma pessoa branca, por exemplo, há sempre uma comoção nacional muito grande, muitas vezes na TV. E milhares de pessoas pretas morrem todos os dias na periferia e isso não é relevante para as pessoas. Isso já foi, tipo assim, naturalizado. Porque desde o início a ideia de que o negro é uma coisa, é um ser descartável. Então, é por isso que acontece a discriminação na relação de trabalho. É porque ela acontece em todos os lugares. E aí a gente tem que entender esse fenômeno. Professor, enquanto o senhor falava sobre o seu não recrutamento, eu lembrei também que pesquisas recentes mostram também a falta de mobilidade de pessoas negras nas promoções dentro das empresas. Elas não ascendem. Então, ainda que você estude e esteja naquele lugar, ou que você esteja naquela empresa, não há uma mobilidade para outros cargos de gestão, né? Elas não são promovidas para isso. Há pouco tempo nós vimos, né, todo o movimento no país em torno da contratação de trainees para determinadas empresas, de programas de determinadas empresas para recrutamento, né, de trainees para que eles avançassem dentro daquela determinada empresa. Então, o estranhamento com relação àquilo não deixa de ser um grito de determinados grupos que se mantêm há muito tempo em determinados espaços e que utilizam, que eu acredito que você vai falar, né, de um falso argumento de meritocracia inexistente, né, porque não temos condições, é impossível concorrer de igual para igual, sem condições iguais, né? Quando partimos de pontos distintos, não tem como se concorrer de forma igual. E quando o senhor fala, né, isso é uma consequência, as pessoas costumam sempre usar, né, hoje nas redes sociais, as pessoas, o discurso inverso, né, daqueles que não se predispõem a estudar essas questões. Eu disse que para entender o Brasil, você precisa entender a dinâmica dessas interações raciais que acontecem dentro da nossa sociedade. E o primeiro ponto é reconhecer que elas existem e que elas operam de muitas formas e de formas muito sutis, porque está isso, essa construção de que em determinado momento todos, né, saímos livres, digo nós, população negra, diáspora, né? Hoje nós estamos aqui na diáspora, que saímos livres e que tivemos condições de concorrer igualmente, é uma falácia, basta olhar para trás. E olhar que não está, que a população negra, né? O senhor trouxe dados e aspectos muito importantes, que é essa distorção entre renda e percentual. Isso fala muito. E o ano passado também, uma outra pesquisa mostrou que os ricos se tornaram mais ricos. E esses ricos que se tornaram mais ricos é um grupo minoritário de pessoas brancas. Então, assim, é preciso também, e nós falamos sobre isso, que as pessoas se racializem. E se você não quer pensar, vou usar aqui, né?
novamente o professor Adilson, quando ele trata da questão da hermenêutica, no nosso caso, né? Magistrados, operadores de direito, advogados, quando ele traz o pensando como negro, ele faz esse movimento, né, de pensar nessa hermenêutica. Mas você pode fazer um movimento inverso, que é pensar do seu lugar de privilégio, né, enquanto pessoa não negra. Uma outra dificuldade, professor, enquanto nós quando o senhor falou de eu não era recrutado para as pessoas que não são promovidas, é exatamente do julgador, da julgadora, entender que aquela situação é uma situação de discriminação marcada pelo racismo. Porque ele está inconsciente, né? Ele está inconsciente. Quando a pessoa adentra uma sala de audiências e me enxerga, mas não me enxerga como magistrada, me vê, mas não me vê como magistrada e pergunta onde está a juíza, você vê que é essa estrutura de que a pessoa não concebe que determinadas pessoas estejam em determinados lugares. Exatamente. Exatamente. E aí, como você bem trouxe, além da questão da promoção, todos os aspectos, né? Perfeita, Manu. Além de você não conseguir ser promovido quando já está dentro da empresa, muitas vezes, mesmo tendo as condições, vamos dizer assim, os requisitos objetivos para tal, existe a própria dificuldade para adentrar, né? Assim, existem, claro, atividades e profissões que os requisitos são bem objetivos, mas, assim, existem pesquisas que mostram, né, tem esses dados, que 60% dos negros dizem já ter sofrido algum tipo de discriminação na relação de trabalho. E 92% acreditam que existe, né? E, assim, tem processos envolvendo questões de entrevistas que a gente mostra, dentre os percentuais que as pessoas citam sobre qual motivo você acredita que não foi sua contratação, em muitos casos se refere, em primeiro lugar, à qualificação, que é 43%, mas 34% acredita que ocorreu racismo e 31% acredita que foi por ser negro. Ou seja, somado esses dois índices, na verdade, porque permitia várias respostas na mesma pergunta, tá? E a 70% desses entrevistados, eles dizem que já participou de algum tipo de seleção, ou já viu, em que se requisitava a boa aparência, e que eles entendem a ideia de boa aparência como cabelo alisado para mulheres e cabelo cortado, raspado para os homens. E mais da metade dessas pessoas já admitiram que fizeram isso para poder participar de entrevista de emprego, ou seja, 53% das pessoas já fizeram isso para participar de entrevista de emprego por medo de ser mal interpretado como algum tipo de vagabundo, de marginal, ou de pessoa desleixada, ou não poder usar seu cabelo da forma como ela entende que seja melhor, seja um dread, ou seja um rastro, seja um black, ou seja o cabelo crespo da mulher da forma natural. Então, isso é uma violência, né, que está dentro do plano da questão que a gente estava tratando, também a questão cultural, a questão da percepção, né? Ou seja, não é só a relação econômica e a relação social, na verdade. Existe uma cultura escravocrata ainda no Brasil, né? Fruto de uma dominação ideológica, de um racismo científico, né? Houve um processo no início do século XX no Brasil de tentar embranquecer a população brasileira, trazendo colonos da Europa, dando terras, salários a essas pessoas, condições. Inclusive, tem teóricos que afirmavam que em 30 anos a população negra não existiria mais no Brasil, que o Brasil seria um país branco. Veja o nível de absurdo a que chegou essas ideologias, né? E essas ideologias, elas ainda se reproduzem, muitas vezes, claro, de forma mais disfarçada, mais amena, mas, por exemplo, o Olodum, em 80, vai discutir a população egípcia, ou seja, todo mundo sempre admira o que a civilização egípcia fez pela arquitetura, pela engenharia, pela saúde, pela medicina, mas sempre se embranqueceu a ideia dos egípcios nos filmes, tá? E nunca se passou que a África ou o negro pudesse produzir nada de bom para esse modelo ocidental que a gente vê. Até o próprio Cristo, que é vamos dizer assim, palestino,
ele é embranquecido, é europeizado nos seus traços para que a comunidade o aceite, né? Porque um Cristo com traços palestinos ou traços mais próximos de um negro não seria tão facilmente aceito. Então, existem todos uns processos de padrões de beleza, a questão da branquitude que você trouxe da ideia do branco, entender que não é uma luta do negro contra o branco. É que, por nascer branco, a pessoa já está num lugar de privilégio. Um patamar. E por mais que a pessoa fale isso, às vezes a pessoa que é branca, ela não entende. É difícil você convencer ela disso. Mesmo às vezes os números mostram, né? Eu vou trazer um número aqui, um dado agora, que talvez ajude a entender isso, que é sobre justamente mercado de trabalho. Olha, no mercado, nas ocupações, deixa eu buscar aqui a memória, e na questão das ocupações, por exemplo, existem desempregos, tanto para negros como para brancos. A gente pode pensar que o índice de negros desempregados, obviamente, é maior. Aí você pode associar, mas isso não é uma questão porque a pessoa negra bate lá na porta e não consegue, é questão de qualificação. Tá? Mas quando as pessoas possuem a mesma qualificação, os negros têm menos promoções. Né? Então, assim, em cargos gerenciais, por exemplo, da mesma empresa, 68% dos cargos, em média, são brancos. 29%, quase 30%, são pessoas pretas ou pardas. Né? Subutilização, ou seja, aquelas pessoas que estão sem ocupação de alguma forma. 19% são brancas, aproximadamente, 18,8%. 29% são negras. Se a gente vai... Agora, veja só, para o rendimento eu já falei, nem vou voltar à questão da renda. Se a gente vai para a ocupação no mercado formal e no mercado informal, também há uma prevalência da população branca mais presente no mercado formal. Agora, o incrível é, quando a gente pega na questão do mercado informal, ainda assim, a ocupação dos brancos é muito maior em relação à ocupação dos negros. Ou seja, e a renda também. Ou seja, até se você for vender picolé na praia, né? Nós vamos vender picolé aqui na praia agora. Eu sou branco, você é negro. Eu sendo branco, eu tenho mais chances de vender. É incrível, porque a percepção das pessoas em relação a alguém negro sempre é uma percepção de escusa. Tem um vídeo acho que é do Paraná, que mostra sobre isso, que ele coloca pessoas negras e pessoas brancas vestidas, né? É um vídeo sobre racismo institucional, que ele coloca pessoas brancas e pessoas negras vestidas com as mesmas roupas na mesma cena. E a percepção das pessoas em relação ao branco sempre tá fazendo Cooper. A grande maioria em relação ao negro diz que é alguém que roubou, que está fugindo. Né? Quando colocam uma pessoa negra cuidando de plantas, eles dizem, é uma pessoa cuidando do jardim da casa. Quando é uma pessoa negra, elas dizem, é o jardineiro. Quando colocam uma mulher branca com a mesma roupa cuidando de um guarda-roupa, elas dizem, é a dona da casa cuidando do seu closet. Quando é a pessoa negra, elas dizem, é uma empregada doméstica. Então, assim, são várias situações de percepções, como a gente falou, análises já pré-concebidas, que vem muito daquela lógica da música de Edson Gomes, né? Nós sempre estamos em tais lugares. Então, isso se acostumou na cabeça das pessoas. E quando alguém está em cargo de poder para fazer essa seleção, ela está dentro desse sistema. Então, ela continua raciocinando com esse sistema. Quando ela olha o STF, viu um STF todo branco, quando ela olha um STJ e só tem um ministro branco, ou seja, ou só tem um ministro negro, perdão, toda a história do STF só teve 3 ministros negros. Olha quantos anos tem o STF e quantos anos tem o Brasil. Né? Até 2013 não havia... até 2015, perdão, não havia cotas para negros na magistratura e apenas 12% eram juízes. Né? Em 2015 esse número melhorou e hoje, em 2020, que foi a última pesquisa que eu encontrei, já tem aproximadamente 21,6%. Ou seja, já praticamente quase que dobrou o número de magistrados negros, né, por causa de uma resolução. Olha como é importante a questão da lei. E aí olha como é importante a questão do movimento social pressionar para que se gere políticas públicas, para que se gerem normas de inclusão. Porque
a lei, da mesma forma que ela abraça, ela exclui. Né? Eu trouxe alguns exemplos para a gente conversar, não sei nem como é que está o tempo agora que eu marquei, tempo de live no Instagram. Nós ainda temos tempos, 19h39, 40 minutos, nós ainda temos um pouco. Se eu trouxe para a questão da magistratura, não é o nosso tema, mas a última pesquisa que mostrou, né, um maior número de pessoas negras que acessaram a magistratura por força dessa resolução, e é muito importante que ela se mantenha, porque o ponto de equilíbrio ainda não foi alcançado. O ponto de equilíbrio para que a gente para que haja de fato uma equidade dentro do Poder Judiciário, porque não basta só, né, como nós falamos, não basta só, claro, é importante a representatividade e o acesso de pessoas negras nesses espaços, dentro do Poder Judiciário e outros espaços de poder, mas, sobretudo, que essa pessoa entre, como nos dizia Neuza, se reconhecendo como negra e que tenha um pensamento crítico, porque é a partir desse pensamento crítico de você saber que você está naquele lugar, da importância que você tem naquele lugar de representatividade e de também fazer essa transformação, né, no sentido de trazer essa reflexão crítica e fazer pensar, fazer com que as pessoas percebam a importância de que essa pluralidade ela se reflete também na reprodução das suas decisões também, né? A pluralidade dentro de qualquer espaço, ela engrandece aquela instituição, aquela empresa, né? É isso que nós falamos. Exatamente. É preciso ter a diversidade. Inclusive, pesquisadores de Harvard têm entendido que a universidade melhorou a partir do momento que ela aumentou a diversidade dos candidatos que são aceitos. Porque nós aprendemos um com os outros, são saberes diferentes, são experiências diferentes. Eu tive um caso, enquanto advogado, até estava conversando com o magistrado na época, em que ele falava, por exemplo, da dificuldade dele enquanto homem, né, entender uma situação que envolve um assédio sexual na empresa envolvendo uma mulher. Ele nunca passou por uma situação exatamente pelas quais as mulheres passam. Eu nunca passei. Tem coisas que só realmente quem é a vítima da discriminação tem capacidade de alcance e de entender como esses processos, de fato, subjetivamente ocorrem. Então, é muito natural, por exemplo, para a gente homem, eu vou à praia, eu posso tirar minha camisa e só de sunga naturalmente. Isso não gera nenhum constrangimento, isso não gera nenhum tipo de repercussão. Mas se uma mulher fizer isso e for à praia só com o biquíni a parte de baixo, vão chamá-la de depravada, de cadela, vão se sentir autorizados a agredi-la, até estuprá-la. Então, assim, os processos discriminatórios, eles nascem, né, a partir de conclusões preconcebidas, equivocadas, e as pessoas, efetivamente, que são vítimas disso, que sentem no dia a dia, nas pequenas ações, em coisas que você faz ou que você não pode fazer. Eu sempre digo a meu filho, né, até porque por a gente estar hoje numa situação econômica, digo, privilegiada, em relação à grande maioria dos negros do nosso país, eu digo, cuidado, porque você anda com muitos colegas brancos e às vezes você está em um shopping ou em um determinado ambiente e não pense que necessariamente você pode agir exatamente igual a eles, porque a complacência do segurança que é negro com eles será diferente em relação a você, que é negro, porque a percepção deles sobre você é de que você, por ser negro, é um corpo que pode ser agredido naturalmente, porque historicamente foi dado o direito de promover essa agressão. E essas coisas, muitas vezes as pessoas pensam assim, vamos ter aqui uma live sobre discriminação nas relações de trabalho, discriminação nas relações de trabalho é quando alguém é chamado de preto pelo gerente, é quando alguém é chamado de macaco. Isso é discriminação também. Eu tive um caso onde a gerente chamava o rapaz de Branca de Neve, né? E ele era um negro muito retinto, sabe? E ela usava essa expressão como uma forma de humilhá-lo.
Né? Então, às vezes as pessoas dizem, vocês do movimento negro são muito chatos, é cheio de mimimi. Gente, eu não tenho nenhum problema que alguém me chame de negão, de meu preto. É a intenção, é a forma como se coloca, no sentido de querer diminuir, no sentido de querer humilhar, no sentido de querer agredir. O racismo, o preconceito está nessa questão, né? Então você imagine, ela não está chamando ele de negão, ela está chamando ele de branca de neve, mas há um conteúdo aí maniqueísta no sentido de agredi-lo. Então, assédio moral, para mim, aí tá visível a conduta reiterada nesse sentido, dentre várias outras humilhações que essa gerente promovia a esse empregado. Mas, assim, esses fatos são interessantes. Eu tenho fatos aqui que, porque eu sempre trabalhei muito com esses casos envolvendo responsabilidade civil, danos morais, que também vão para a justiça do trabalho, né? Então, tem fatos assim que só chega a ser absurdo, né, de acontecer. Mas, assim, enfim, o que é que acontece pior, na verdade, são quando as instituições de poder criam mecanismos estruturais, muitas vezes legais, aquilo que a gente chama de racismo institucional também, de certa forma, e que, de alguma forma, não gera esse modelo de discriminação para o negro, para a negra, mas que o coloca cada vez mais fragilizado e vulnerabilizado a estar nesse lugar de pobreza, de pouco acesso à educação, de pouco acesso a um trabalho com dignidade e segurança, e aí, de alguma forma, fomenta e retroalimenta esse processo de racismo. Então, eu tenho alguns exemplos aqui, por exemplo, quando a gente vê uma reforma trabalhista que vem e fere de morte o princípio da vulnerabilidade, né, que era o norte da relação contratual do direito do trabalho, e coloca diversas ações e situações onde quer dizer que o empregado e o empregador podem negociar. Gente, quando a gente começa a pensar naquelas pessoas que ocupam as posições sociais mais frágeis, que mais geram desempregos, que mais geram volatilidade de troca de empregos, de empregados, essas pessoas possuem, de fato, capacidade e autonomia privada para negociar de igual para igual com quem detém o capital. Assim, é um modelo de precarização. Aí você vai e amplia a terceirização, você naturaliza o trabalho informal, você relativiza o discurso do trabalho escravo, tá? Você começa a tratar como empreendedorismo aquilo que é, na verdade, precarização das relações de trabalho. Eu até tenho uma charge que eu pontuei que o menino fala assim, como é que são dois meninos carregando na bicicleta a caixa de iFood e um pergunta para o outro, como é que você se sente agora sendo um empresário, seu próprio patrão, dono do seu próprio negócio? E ele diz, você está dormindo melhor? Aí ele diz, mas eu nem durmo, eu trabalho 24 horas. Ele não tem férias, ele não tem 13º, ele não tem proteção contra acidente do trabalho, porque normalmente o que ele ganha é tão pouco também, o nível de conhecimento isolado da pessoa para que ela mesma possa produzir uma contribuição previdenciária autônoma é mais difícil. Então, assim, essa pessoa vai ser fadada a quem? A virar indigente se ela sofrer um acidente de trabalho, né? E cair na assistência social, se conseguir, né? Então, assim, são regras. Aí você vai para a reforma da Previdência. Quem vai trabalhar até os 65 anos, efetivamente, na sua grande maioria? São pessoas negras, né? Até porque as pessoas negras normalmente começam a trabalhar mais cedo do que as pessoas brancas, que normalmente têm, na sua grande maioria, uma oportunidade de começar, às vezes, a trabalhar após uma faculdade. Então, assim, são similitudes que hoje estão acontecendo em relação a leis que aconteceram na época do Império. Se a gente pegar e pensar Estatuto da Terra, Lei do Ventre Livre, né? O negro nasce livre vai para onde? Né? Que nem chegava a 65 anos. Quem chegava lá, todos morriam antes. E uma coisa, o que eu tenho percebido da minha experiência profissional é que essas pessoas que estão à margem, né, que têm essa impossibilidade de usufruir desses direitos, né, fundamentais, sociais, que não conseguem, passam toda uma vida. Primeiro porque já são impedidos do acesso à educação de uma forma plena, né? E muito louvável que eu faça um parênteses, eu sei que a sua área de atuação, as ações afirmativas, as cotas, nos posicionaram né, em um lugar um pouco melhor
E o que eu tenho visto é que essas pessoas têm chegado aos 50 e poucos anos completamente incapacitadas. São mulheres e homens jovens, né, negros e negras, que chegam, tenho visto uma grande proporção de pessoas nessa faixa etária com muitas dificuldades, né, para continuar trabalhando, porque como começam muito cedo, são aquelas também que são alcançadas pelo trabalho infantil, né? Porque meninos e meninas negras são recrutados, são a maior parcela hoje daqueles que estão no trabalho infantil, inclusive nas piores formas de trabalho infantil, né? As meninas no trabalho doméstico infantil, os meninos em outras formas muito perversas de trabalho infantil. Essa população não consegue. Essa população de 50 anos já está completamente incapacitada, né? Completamente incapacitada. E, assim, nós estamos caminhando para o final. Eu queria aqui saudar aqui, nós temos nosso presidente Guilherme que está de férias, nosso colega Viviane, Soraya, Álvaro, André Ludwig. Me perdoem se eu não tiver visto alguém que eu estou passando aqui, os colegas aqui da Matra 5, entrou Paulo Temporal, Rose, Cissa, também Léo, nosso diretor de prerrogativas, Adriana Manta. Me perdoem se eu não vi, porque eu fui saudando vocês aos poucos e aí passando aqui, se eu não vi todos, que são os nossos colegas aqui da Matra 5, prestigiando a nossa live aqui de hoje. Professor, nós estamos caminhando para o final da nossa live, que a gente poderia fazer a live assim, a gente poderia fazer uma live por semana tratando de diversos tópicos. Eu queria que o senhor falasse um pouco na sua percepção enquanto professor e advogado, como o senhor acha que o Poder Judiciário, a gente sabe que algumas decisões reproduzem, né? Reproduzem o racismo estrutural, porque são pessoas que estão na condição de julgadores e que precisam de alguma sorte. A gente, na verdade, eu digo que a população brasileira, ela foi induzida por todo um contexto histórico a essa questão de acreditar no mito de democracia racial, acreditar numa meritocracia. Como o senhor entende, como professor, como advogado, que o Poder Judiciário pode enfrentar essas questões da discriminação dentro das relações de trabalho no aspecto raça, que é tão polêmico, porque as pessoas dizem, somos todos iguais, como o senhor disse, ou uns usam mimimi, vitimismo, é falta de vontade, né? Algumas pessoas usam de todos estou falando sociedade, mas assim, enquanto judiciário, como enfrentar, né, essa questão da discriminação, né, nas relações de trabalho? Com que olhar? Como ver? Claro que a gente tem um aporte jurídico, um aporte constitucional que por si só, né, já seria suficiente. Mas o senhor vê um pouco mais, algo além, como eu sempre falo, né, a necessidade de um letramento racial. O que é que o senhor me diz a respeito? Eu acho que tudo passa pela questão da formação. Então, a gente começa primeiro fora mesmo do judiciário. Eu acho que a gente começa primeiro na equidade do acesso à educação. Eu acho que isso, a lei de cotas, no Brasil foi muito importante, mas ela precisa ser melhorada e não ser só pensada apenas para o acesso à universidade, mas tem que melhorar a questão da permanência na universidade e pensar na melhoria do ensino público de fato, nas camadas do ensino médio e fundamental. É o primeiro ponto. Tá? Aí vem a questão da equidade ao acesso aos postos de trabalho. Então, nós já temos uma resolução do CNJ, mas que ela aponta, por exemplo, que a igualdade na participação entre negros e brancos no judiciário,
só ocorreria em 2056 a 2059, na progressão que estamos ocorrendo hoje. Então, olha, ela pode aumentar esse percentual, né? Podemos aumentar esse percentual, ao invés de ser 20% das vagas, poderia ser 30%, por exemplo, das vagas. Incentivo ao debate público, como nós estamos fazendo aqui agora. Então, só o fato de existir a Matra e de existir uma comissão ou um ente dentro da Matra que se preocupa com esse tipo de discurso e que traz para a sociedade juízes preocupados com esse assunto, é um avanço já significativo que não pode ser menosprezado jamais. Eu acho que há 40 anos atrás jamais teríamos essa possibilidade de estar fazendo isso aqui. Então, assim, isso contribui para o processo de conscientização, tanto da população negra para se entender como negra, como da população branca para se entender como branca, no sentido de que há diferenças, existem, devem ser respeitadas, e que se elas têm privilégios, esses privilégios não são justos, os privilégios precisam ser equacionados, porque esses pseudo-privilégios muitas vezes se revertem em situações de desigualdade que geram violência e atingem a própria população branca. Então, a gente precisa equalizar essa conta, tá? Ter órgãos que permitam reprimir severamente os abusadores. E aí também, quando a gente passa nas questões dos processos judiciais em si, que vão ser julgados, isso passa necessariamente pela formação que esse magistrado vai ter. Tá? Que mesmo que ele seja branco, tá? Que não compreenda perfeitamente o que é ser vítima do racismo, mas se dentro do processo de formação do magistrado, que o magistrado passa por uma formação antes de acessar, dentro da própria seleção do concurso, se essas matérias passam a permear a discussão, isso vai gerando aos poucos um novo nível de consciência, né? Então, assim como a formação dos empregados, dos servidores em geral, tanto nas empresas privadas como no próprio judiciário, de uma cultura antirracista, e aí eu falo não só antirracista, é preciso a gente dialogar com outras coisas, anticapacitistas, porque a gente tem as pessoas com deficiência, as pessoas com necessidades especiais, anti-homofóbica, né? Anti-misógina, porque a gente tem que ter o respeito às mulheres, e, de alguma forma, anti a qualquer forma de discriminação, porque isso não é tolerável, não é aceitável. Então, acredito que o judiciário brasileiro, ele hoje não é o maior problema, tá? Existem outras instituições, na verdade, que poderiam até fazer mais, como o próprio legislativo, mas que tem uma representatividade ainda muito pequena. Mas os movimentos sociais, a sociedade civil organizada no geral, a academia, podemos construir pontos de tensão que pressionem esse legislativo a nos dar mais ferramentas para que a gente possa atuar. Eu quero deixar já aqui o meu agradecimento a todos os colegas e colegas. Eu não vou poder citar todos que entraram aqui na live, foram muitos e muitas. Tanto da Matra como da advocacia, estudantes, colegas de bairro, enfim. Muito obrigado a todas e todos e todos que nos acompanharam. Fico muito feliz e agradecido pelo convite. Muito lisonjeado por ser convidado pela Matra para estar aqui com vocês essa noite. Nós que agradecemos, professor. Agradecemos pelo senhor estar conosco aqui nesse espaço de debate, compartilhando conosco tantas reflexões importantes, necessárias, né? E que vão contribuir. A live vai ficar gravada, e para quem não assistiu agora, compartilhe, vai ficar gravada. Importante, né, esse espaço de debate, como o senhor falou, democrático, importante que haja, né, esse diálogo, porque eu acredito que a partir daí é que a sociedade realmente começa a amadurecer e a perceber, né, como esse processo, como as questões raciais, ainda no Brasil, interferem nessa dinâmica, né? E hoje, falando do trabalho, muito, os casos chegam, hoje existe uma velocidade muito grande que as redes sociais apresentam, né? Então, acontece um caso ali, a gente já sabe, e fora outras questões que não são tornadas públicas, né? E que sempre aconteceram. Nós agradecemos muitíssimo ao senhor pela participação hoje. Esperamos contar com o senhor em outras oportunidades aqui, nesse espaço virtual de debate, de diálogo. Queria agradecer imensamente as pessoas que nos acompanharam, a todos, a todas.
colegas, estou vendo aqui, nosso presidente Guilherme, a diretoria toda da Matra 5, a Comissão de Igualdade da Matra 5, que organizou, né, aqui essa live do mês de novembro, convidar todas as pessoas para a nossa live no dia 24 de novembro e encerrar desejando um excelente resto de semana, agradecer a presença de todas as pessoas, do professor, e que a gente possa, de fato, né, professor, colher os frutos daquilo, né, do que estamos plantando com esforço conjunto de todos, de todas, professores, instituições, para que, de fato, a nossa sociedade se torne efetivamente igualitária, né? Com direitos e oportunidades Exatamente. iguais para todas as pessoas. É o que desejamos. Com certeza. Muito obrigada. Um grande abraço, Manuela. Obrigado pelo convite. Boa noite a todos. Um abraço. Tchau. Obrigada.